Oi pessoal, então, a primeira parte já foi, vocês ouviram o testemunho que eu tinha para contar para vocês. Testemunho muito simples, mas de muita verdade daquilo que Deus tem feito na minha vida e eu espero ter abençoado a sua vida. E agora eu queria ler para vocês um texto, eu trouxe tudo anotado, tá? Que era para garantir que eu não fosse esquecer nada do que eu precisava dizer sobre visão. E eu quero usar um texto que muitos de vocês conhecem, eu acredito nisso, que ele está em 2 Reis, capítulo 6, e a gente vai ler os versículos 16 e 17, tá ok? E diz assim: e ele respondeu, não temais, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. E Eliseu orou e disse ao Senhor: rogo-te que abra os seus olhos para que eles possam enxergar. E o Senhor abriu os olhos daquele moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Eu vou te dar um pouco de entendimento sobre o que esse texto fala. Eliseu estava sendo perseguido pelo rei de Israel, porque havia necessidade sobre aquele lugar e eles queriam matar o profeta. Afinal de contas, eles colocaram toda a culpa no profeta de tudo que tinha acontecido. E então o servo dele, quando vê aquela situação, vê que as portas, Então quando o servo dele vê toda aquela situação, vê todo aquele exército em volta da casa de Eliseu, ele se preocupa e vai até Eliseu e diz: mestre, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa, porque existem muitos soldados e eles vão, assim, acabar com a gente. Então Eliseu ora a Deus, assim como eu li para vocês agora, e pede para que ele enxergue de verdade, e pede para que a visão dele venha a ser transformada naquele momento. Então ele enxerga o que estava guardando eles era maior do que aquele número de soldados, era maior do que aquele número do exército que estava vindo sobre eles, que era do povo de Israel. E é sobre visão que eu quero falar com você, porque muitas das vezes é a nossa visão que vai determinar para onde a gente vai virar a nossa intenção de alvo, a nossa percepção, o nosso coração. Quando eu não sei se você já fez isso, mas você já deve ter visto na televisão com certeza. Sabe aquele brinquedo de 3D? Eu não sei se dizer bem se é 3D, né? Eu sei que é um que você coloca o telefone dentro e você coloca o óculos e você começa a ter uma realidade aumentada. Você já percebeu como é que as pessoas ficam quando estão com aquilo nos olhos? É impressionante, porque elas estão sentadas, mas elas perdem a noção de que elas estão sentadas. Elas acreditam que voam, elas acreditam que estão sendo atacadas, se no vídeo, estiver sendo mostrado isso. Elas acreditam que ganharam alguma coisa, porque tudo está na nossa visão. Então, se você perde a visão, você perde o entendimento daquilo que Deus está fazendo. Você consegue compreender isso? Muitas das vezes, o que faltou para você foi ver e enxergar aquilo que Deus estava querendo te mostrar. Assim como Agar, quando está no deserto e começa a chorar, coloca o filho dela à distância. E aí ela se desespera e ela diz: meu filho vai morrer de sede, eu vou morrer de sede, a gente vai morrer aqui. E o anjo vira para ela e diz: preste atenção, tem água aqui do seu lado e você não consegue ver? Por quê? Porque a visão dela estava no desespero, na circunstância, na situação. Muitas das vezes, eu vou repetir isso mais uma vez, muitas das vezes, o que falta para você compreender o que Deus está fazendo sobre a sua vida é visão, Pedro, quando resolve andar sobre as águas, ele viu Jesus andando sobre as águas e ele entendeu: eu posso andar sobre as águas também. Mas a palavra também vai dizer que quando ele vê a tempestade, ele perde aquele entendimento no coração dele e começa a afundar. Então Jesus precisa pegar ele pela mão e os dois juntos voltam para o barco, ainda assim andando sobre as águas. Não perca a visão de Jesus por um momento sequer, porque se você perder a visão de Jesus, você vai perder a visão daquilo que Ele está fazendo na sua vida e você vai entrar num lugar de murmuração, de tristeza ou até mesmo abandonar algo que Ele está movendo sobre a sua vida. Então eu venho hoje trazer uma chave para o seu coração e te dizer que você precisa compreender aonde está o seu olhar, porque aonde está o seu olhar vai determinar aonde está o seu coração, aonde está o seu alvo, o que você está levando e o que você, principalmente, o que está fazendo você caminhar.
Porque se você não estiver vendo certo, irmão, eu tenho certeza que você vai caminhar muito pouco. Eu tive algumas coisas aqui que eu anotei que eu queria compartilhar com você. Você só deve olhar para trás se for para trazer esperança. A palavra diz isso. Eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Então, nesse lugar, você pode olhar para trás. Você olha para trás e diz: olha como Deus me trouxe até aqui. Olha de quantas vezes eu fui livre, liberto de situações. Olha como Ele me guardou, olha como Ele esteve comigo, olha aquele milagre que Ele fez. Sim, nessa hora você deve olhar para trás. Mas se não for para isso, não olhe para trás. Porque senão você pode se tornar assim como aconteceu com a mulher de Ló, que quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. A visão, mais uma vez. Não perca o que Deus está fazendo agora. Entenda isso de uma vez por todas. Mas, Joana, nada de bom está acontecendo na minha vida. Veja e perceba Deus nos detalhes. Ele está lá. Não importa, irmão, o que está acontecendo. Ele continua estando lá na sua vida, na minha vida. A questão é a nossa visão, a nossa percepção, como a gente tem notado Ele, como a gente tem agradecido, sido fiel naquilo que Ele está fazendo. É muito mais fácil você murmurar do que você perguntar: Pai, o que você está fazendo com toda essa situação? Me faz compreender, me faz enxergar você aqui, no meio desse lugar terrível que eu estou. Foi assim que aconteceu com Paulo e Silas na prisão. Eles estavam na prisão inferior, não havia possibilidade alguma deles verem e tirarem algo de bom daquele lugar. Mas eles começaram a levantar uma adoração e a cadeia se moveu de lugar. Irmãos, diga para mim se existe algo pior do que isso. Você está numa cadeia que na verdade era onde os outros presos defecavam e você estava exatamente ali embaixo, recebendo tudo aquilo. Não tinha como eles tirarem algo de bom daquilo. Mas no coração deles houve um sentimento de gratidão. A visão deles estava no alto. E o que aconteceu? As cadeias estremeceram. E isso foi poderoso, porque isso moveu não só a vida deles, mas moveu a vida de todos que estavam à volta dele. E isso fala pra mim muito o quê? Muito do que a gente pensa que é só sobre a gente, é sobre um todo. Às vezes você acha que as circunstâncias é só sobre você, mas não é só sobre você. É sobre aquilo que ele está gerando no seu coração. Vai fazer sentido para outro, vai tratar outro, vai ser cura para outros. Você precisa colocar o seu coração no lugar certo e a sua visão também. Eu anotei mais algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. Nem sempre é necessário matar um homem para destruir o propósito na vida dele. Às vezes é simplesmente deixar ele cego, assim como aconteceu com Sansão. Sansão, os inimigos de Sansão não queriam matar Sansão. Simplesmente deixaram ele cego para zombar dele, para humilhar ele, para colocar ele girando o moinho num lugar onde não era o lugar que ele deveria estar. Às vezes é só isso que precisa, para destruir alguém. Matar? Não vou te matar, eu vou deixar você vivo, mas para ser humilhado. Só que esse lugar não é o lugar dos filhos. Esse lugar é o lugar dos imaturos. Esse é o lugar daqueles que não têm revelação, daqueles que não conhecem a sua real identidade em Deus. Nós, como filhos, precisamos entender a nossa identidade em Deus. Precisamos entender o nosso lugar em Deus. Precisamos entender por que nós fomos chamados e não aceitar viver baseado pelo engano que as pessoas ou que a situação quer trazer sobre nós. É miragem, é sofisma. Você precisa entender isso hoje e ser liberto por essa verdade. Às vezes o que você está vendo está acabando com o que você tem para viver lá na frente. Às vezes nós estamos nos portando como servos, como escravos, sendo que na verdade nós somos filhos de Deus. Fomos adotados no lugar de adoção em que ninguém pode tirar isso da gente. Mas algumas coisas que eu anotei aqui é que você pode ou simplesmente cegar alguém, não precisa matar, ou você pode desviar o foco dessa pessoa. Você acha realmente que o servo de Eliseu, andando com Eliseu, não era capaz de ver os carros de fogo, os cavaleiros que andavam ao redor deles? Mas ele não foi capaz porque o foco dele estava desviado. Ele estava olhando para onde ele não deveria olhar. Para onde você tem olhado hoje?
Qual tem sido a sua visão hoje? O que você tem compreendido nos seus dias? Quando você entra no ônibus, o que você vê? Quando você entra no seu trabalho, o que você vê? Quando você entra na sua escola, na sua faculdade, na sua igreja com a sua família, o que a sua visão está te dizendo? Assim como aconteceu com o profeta, quando Deus pergunta para ele o que você vê, e ele diz, eu vejo ossos sequíssimos. E ele diz, dissestes bem, mas daí vai se levantar um numeroso exército. Abre a boca. Então, se você vê certo, você fala certo. Se você fala certo, você tem alcances de coisas que jamais você viveria, de coisas que jamais aconteceriam se você tivesse continuado no raso, ou ligado naquilo que as circunstâncias estão dizendo, ou trocado o seu foco. Então o que eu quero dizer hoje para você é que você mude a sua perspectiva, mude a sua visão, mude a intenção do seu coração. Peça a Ele para que Ele te mostre e te revele aonde você precisa realmente ver, aonde o seu coração realmente precisa estar focado, aonde a sua visão realmente precisa estar apontada. Assim como o salmista disse, eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele sabia que na terra ele não conseguiria nada, mas se ele mantivesse os olhos dele fitos nos céus, Deus iria operar sobre ele, porque ele sabia que de lá vinha a salvação dele. De onde tem vindo a sua salvação? De onde tem vindo aquilo que você precisa? Dos seus corres, do seu desespero, da sua ação, do seu braço, da sua força? Irmão, troque hoje, mude hoje de chave, caminhe hoje sobre revelação e busque um tempo novo sobre a sua vida, porque Ele tem. Joana, mas eu já perdi tudo. Ah, Ele é poderoso. E Ele é poderoso infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos para operar na sua vida e fazer um milagre. Joana, eu estou vendo certo. Então caminhe, irmão, sobre essa palavra. Então caminhe sobre isso que Ele está te dando. Abra sua boca e profetiza. E você vai ver um numeroso exército se levantando. E Deus sendo glorificado através da sua vida. Amém?